Quero convidar você a fazer comigo a leitura do versículo 18 do capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso. E eu vou ler na versão King James atualizada. E Paulo então diz aqui: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamamento que Ele, Deus, vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Semelhantemente ao que Paulo escreveu no capítulo 1 da carta que ele escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Colosso, portanto a primeira carta aos Colossenses, nos versículos 9 e 10, aqui também o apóstolo Paulo fala do conteúdo da sua oração. E ele diz que eles estavam orando, ele orava para que os olhos do coração dos cristãos que moravam lá fossem iluminados, recebessem luz. Para quê? Para que eles pudessem saber, conhecer qual a real esperança do chamamento que Deus havia feito para eles. Então, esse assunto é por demais importante. Nós termos clareza, orarmos, colocarmos isso como a pauta principal nas nossas orações. Recebemos de Deus a revelação de qual é a sua vontade. Pedimos para Deus nos mostre qual é a sua vontade, de maneira plena, de maneira transbordante, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que nós possamos andar dignamente diante de Deus, andar de acordo com o seu chamamento, com a sua vontade, para que nós possamos viver para o inteiro agrado de Deus, darmos frutos em toda boa obra, crescemos no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos então desta revelação. E aqui Paulo está dizendo, é por isso que eu tenho orado. E nós também precisamos continuamente orar nesse sentido. E quando nós então buscamos na palavra de Deus a revelação de qual é esse propósito, qual é essa vontade de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito até Abraão. Por quê? Porque a palavra nos revela que o chamamento de Abraão é o nosso chamamento. Uma vez que o chamamento e a aliança que Deus estabeleceu com Abraão envolvia não somente a ele, mas também a sua descendência. E a palavra de Deus nos diz que nós somos descendentes, filhos espirituais de Abraão. Portanto, uma vez que nós recebemos esta revelação do nosso chamado, uma vez que isso fique claro para nós, Deus nos chamou para quê? Em princípio, Deus nos chamou para andarmos na sua presença. Então, a pergunta que vem em seguida é: como nós podemos praticar isso? Como que nós podemos andar na presença de Deus? E aí, então, nós somos conduzidos a Jesus, porque Ele nos dá essa revelação. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 4, nós lemos que Jesus, em conversa com seus discípulos, disse: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a revelação de Deus ganha o nosso coração quanto ao seu propósito, ao seu chamamento de andarmos na sua presença, nós necessariamente precisamos considerar que o único caminho e a única possibilidade para nós praticarmos a presença de Deus, termos comunhão com Deus, é através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade, ela precisa
ter realidade em nós. Senão não tem como. É impossível para qualquer ser humano poder desenvolver uma vida na presença de Deus, ter uma caminhada na presença de Deus, independente de Jesus. Você que está aí me vendo, me ouvindo, eu não sei qual é a tua condição de fé, tua experiência de fé, tua experiência religiosa, mas eu preciso, baseado na palavra de Deus, colocar essa afirmação. Sem Jesus, não existe presença de Deus. Sem Jesus, nós estamos totalmente fora do propósito de Deus. Não importa se nós desenvolvemos uma vida humana de padrão elevado, não importa se nós consigamos desenvolver uma vida intensa, religiosamente falando, não há como nós termos a presença de Deus, nós sermos restaurados a comunhão com Deus fora de Jesus. Aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 13, nós vamos ler que a palavra nos diz o seguinte, Efésios 2, a partir do versículo 13. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando um muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por o intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então foi através de Jesus que Deus nos abriu o caminho à sua presença. Não tem como nós almejarmos agradar a Deus, não tem como encontrarmos o real sentido e propósito de Deus na nossa vida, independente de Jesus. Então, o nosso chamamento, primeiramente, é para Jesus, é para conhecê-lo, é para reconhecermos que sem Ele nós estamos banidos da presença de Deus, como inimigos de Deus, eterna. Não tem reconciliação. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos isso, nos arrependemos e nos voltamos a Jesus, então Ele se torna imediatamente essa reconciliação, esse caminho que nos leva de volta ao princípio, ao propósito originário de Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele nos criou, quando Ele criou a raça humana. A minha oração é que agora, pela fé, unidos a Jesus, unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição, experimentando o novo nascimento, nós passemos a ter então esta caminhada de volta ao princípio, uma caminhada na presença de Deus, segundo o chamamento que Ele nos fez. O nosso chamado é para andarmos em sua presença, que agora, através de Jesus, nós possamos ter essa realidade maravilhosa, essa realidade tão gloriosa de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer, de um Deus que nos criou para Ele, e que o nosso coração responda a esse chamamento, nos dedicando inteiramente à busca da prática da presença de Deus, orientados pelo Espírito Santo, ensinados por seu Espírito, nós possamos obter esta realidade de andar na presença de Deus e sermos perfeitos. Amém.